propriedade, né? Os atos administrativos da administração pública, todos eles estão sujeitos ou submissos, né? Submissos ao controle do Poder Judiciário? Logicamente que não, né? Não existe. Existe a possibilidade, uma vez que ocorra por parte de alguém a provocação, isso é um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, né, que é o princípio da provocação do exercício da jurisdição, né? Os senhores sabem já que tem que guardar isso é importante que guardem, que a jurisdição é sempre inerte, né? A jurisdição é sempre inerte, ela tem que ser provocada. A jurisdição não se mexe, a não ser que ela seja provocada, né? A instauração do devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, é dependente, é condicionado à provocação, através do direito de provocação do artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. E o Poder Judiciário, por sua vez, pelo princípio da inafastabilidade, ele não pode deixar de apreciar nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito de quem quer que seja. Então, tem aí que observar o princípio da provocação e o princípio da inafastabilidade, e ambos irão resultar na forma de solução de conflitos pela heterocomposição, ou seja, pela jurisdição, né, que é o devido processo legal, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, existe essa submissão ao controle do Poder Judiciário? Existe, na verdade, existe quando há, né, provocação de alguém, mas há alguns atos administrativos que a administração pública pode agir por conta própria, né, logicamente, sem cometer o crime do artigo 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, ela pode agir por conta própria. É o caso da autoexecutoriedade, que é um atributo importante para a administração pública e cai muito em concurso, não é verdade? Também temos aí essa questão do objetivo, né? Qual é o objetivo, por exemplo, do artigo 37 da Constituição Federal? Também a mesma pergunta cabe para o artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, também vale para o artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco. Qual é o objetivo do artigo 37? Na verdade, essas perguntas são perguntas que nós vamos trabalhar durante esse semestre, né? Por exemplo, quem é que estabelece as normas, né? Quem é que estabelece as normas? Justamente quem estabelece as normas pertinentes à administração pública subjetiva, aquelas normas que regulam aí a atuação, o exercício administrativo, tanto dos entes públicos quanto dos órgãos públicos que não têm personalidade jurídica, quanto às entidades públicas e também aos agentes públicos, né? É justamente o próprio Estado. Então, vê que o Estado é que faz as próprias leis, é o Estado que cria as leis, né? Dentro daquele sistema previsto no artigo 2º da Constituição Federal, quando divide-se aí em 3 poderes, né? Atualmente nós temos aí o chamado poder moderador, motivo de muitos memes aí na internet, que é o STF, né? O STF aí dentro desse ativismo judicial. O que é ativismo judicial? Ativismo judicial acontece quando um dos poderes, né? Porque o que demanda lá no artigo 2º da Constituição Federal é que os 3 poderes deverão trabalhar sempre de forma independente, porém harmonicamente, e não é o que está acontecendo aí, pelo que se vê aí nas últimas decisões do STF, né, conforme prevê o artigo 101 da Constituição Federal. Então, vejam que quem estabelece tais normas para a regulação do artigo 37 da Constituição Federal, e nós veremos esse artigo todinho, né? Nós temos aí o próprio Estado, é justamente o próprio Estado, ou seja, o Estado que cria, né, e organiza, logicamente, isso se dá
nos termos do que prescreve o artigo 14 da Constituição Federal. O que trata o artigo 14 da Constituição Federal? O artigo 14 da Constituição Federal trata de um direito fundamental, né, que é o direito que representa aquilo que está prescrito no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que é um preceito fundamental extremamente importante, que é o que realmente preserva a democracia, né, onde diz que todo o poder emana do povo. Então, lá no artigo 1º, no parágrafo único da Constituição Federal, nós temos que o poder emana do povo. O que quer dizer isso? É o povo que escolhe os seus representantes no sistema proposto, o sistema representativo proposto lá no artigo 14 da Constituição Federal, regulamentado aí pelo chamado Código Eleitoral, né? Ou seja, a Lei 4.737 de 65, ainda temos a Lei de Organização dos Partidos, que é a Lei 9.096 de 95, tem a chamada Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, ainda tem a Lei da Inelegibilidade, né? Sempre me enrolo nessa palavra, inelegibilidade, que é a Lei Complementar número 64. Então, veja que nós temos aí uma série de leis que montam um arcabouço normativo para esse sistema representativo que vai criar as normas. Então, quem cria as normas é a própria sociedade, só que representada, né? Lá na esfera federal, por exemplo, a representação está no Congresso Nacional, conforme prescreve o artigo 44 da Constituição Federal, sendo dividido aí num sistema bicameral. O que é o sistema bicameral? O sistema bicameral é aquele sistema em que o Congresso Nacional ele é composto por duas partes, duas casas, né? A primeira casa está no artigo 45 da própria Constituição Federal, que é a Câmara dos Deputados, que representa as sociedades dos estados, representa o povo, né? Já a segunda casa está no artigo 46, que são os senadores. Os senadores, por sua vez, eles já representam os estados, não é a sociedade, são os estados, né? Então, esse é o sistema organizado, né? Ou seja, as normas são criadas por um grupo de representantes do povo, né? Representantes populares, que é o chamado poder constituinte. Logicamente, tratando-se de constitucional, lá da Constituição de 88, por exemplo, era o poder constituinte originário, né? Hoje nós já temos um poder constituinte derivado daquele originário lá de 88. Então, vejam que quem estabelece essas normas é o próprio povo através do sistema representativo. Então, vejam que o que prevê o artigo 37 da Constituição Federal, o controle do artigo 37 deve se dar, ou deve ser, não sei, talvez alguns concordam, outros não, mas isso é uma matéria política, né, de que aquilo que está previsto no artigo 37 não é, na verdade, a vontade da sociedade. Só que foram aí quem votou, ou quem trouxe aí a lume essas normas criadas com base no artigo 37 da Constituição Federal, e eu estou repetindo exatamente para que fique bem claro, né? Esse artigo 37 ele foi produzido aí pelo poder legislativo, pelo Congresso Nacional, lá pelo poder constitucional originário, né? Então, vejo que quem estabelece as normas é o próprio povo através de representantes. E o artigo 37 da Constituição Federal, ele começa exatamente com uma pessoa que não existe na prática, né? É a chamada administração pública, é uma pessoa jurídica de direito público, né? Nos termos daquelas configurações previstas no artigo 40 da Lei 10.406 de 2002, são pessoas jurídicas de direito público. E essa administração pública, na verdade, ela tem várias divisões, como já vimos. A primeira divisão é a que consta no próprio caput do artigo 37, e assim
segue o artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, o artigo 12 da Lei Orgânica do município de Rio Branco,